Fala galerinha, boa noite. Estamos aqui começando mais esta aula com vocês. Felizmente não pudemos estar juntos na semana passada, né? Tive problema com o notebook. Quero dizer que ainda estou aguardando de vocês a avaliação do negócio da pipoca do Valdir, tá? Vocês não fizeram a avaliação, não me mandaram. E a gente tem essa semana para encerrar a nossa aula, as nossas aulas. Então, por conta disso, aguardo essa atividade de vocês para a gente poder estar fechando o conteúdo. E vamos para a nossa reta final. Nós temos aí que falar sobre a tecnologia dentro do empreendedorismo e como montar o seu plano de negócios, tá? Então, nessa aula de segunda-feira, nessa aula de hoje, nós vamos estar aí falando sobre os recursos da tecnologia da informação na criação de novos negócios. Eu vou mandar as duas aulas para vocês, por quê? Porque na terça e na quarta-feira vai ser para montar o plano de negócios. Então a gente só vai entrar para tirar dúvidas e para ajudar vocês a montar o plano de negócios, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem. Então vamos lá falar sobre a tecnologia da informação de novos negócios. Isso, né, de certa forma, falando de empreendedorismo. Até pouco tempo atrás, as empresas se posicionavam na condição de sempre procurar o aumento e nivelamento da eficácia produtiva de seus setores. Já deve ser da compreensão de todos que hoje em dia nos encontramos na era da informação e do compartilhamento, os quais são feitos com extrema mobilidade. Hoje já nos inserimos em um cenário no qual a própria eficiência dos processos se baseia no conhecimento e na tecnologia da informação. Temos de levar em conta o enorme avanço da tecnologia da informação, aliado não só ao componente físico, hardwares, quanto ao componente virtual, softwares. Então, tudo isso deve ser levado em consideração hoje nesse era que nós nos encontramos, que, como a gente vai falar aqui, é a era da informação, né? Então, tudo hoje gira em torno de informação, e a informação está nas suas mãos, na tecnologia em que você utiliza, o celular, o smartphone que você está vendo esse vídeo, essa videoaula agora, por exemplo, é uma tecnologia de informação. Você está utilizando agora para estudar e serve para muitas outras coisas, não só apenas ligar, né? Que legal, que interessante. Então, se você tem uma dúvida, você pode ir no Google fazer uma pesquisa. Se você quer fazer uma comparação de algum produto, você pode pesquisar no Google. Se você quer, não sei, qualquer informação, até sobre o que diz respeito a direito, né, você pode estar aí acessando, está buscando e tendo acesso a essa informação. Então, tudo isso, diante desse cenário em que a gente vive hoje, e como a gente tem falado muito desde a primeira aula, é importante você se adequar a essa era da informação, você se adequar a essa era da tecnologia, porque ela está altamente agregado hoje, inclusive nesse momento em que nós vemos de pandemia, agregado ao seu negócio, porque se você não fizer desta forma, né? Se você não atualizar o seu negócio para essa maneira, como foi quando estava tudo fechado, vai fechar as portas sim, porque você não vai conseguir lucrar. E essa está sendo a alternativa, a saída que muitas pessoas têm explorado. Mais para frente a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso. A troca de compartilhamento de informações realizadas de forma instantânea permitem que os acontecimentos pelo mundo afora sejam acompanhados por qualquer pessoa que se interesse pela informação disponibilizada. É bom informar também que todas as áreas de uma organização devem se beneficiar do caminho que digerir. Pelo fato de que o mundo está inserido numa fase tecnológica cada vez mais crescente. Na área de TI, são englobadas todas as questões relacionadas à informatização, sejam feitas através de sistemas ou métodos manuais, por mais estranho que pareça, para atingir determinados objetivos. A estrutura da informatização pode ser composta e realizada de várias formas. Vamos lá. Pessoas,
São as pessoas que propõem e realizam todo o processo das transmissões de dados e informações. Também são os que fazem a gestão dos dados e o motivo de tudo. Então, é um ativo muito importante, as pessoas, né? Você precisa das pessoas para estar gerindo toda essa quantidade de dados, né, que é transmitida via rede, e aí é importante falar um pouquinho de ter sim um filtro, né, com relação a isso daí. Então, assim, nem tudo que você vê na internet é verdade, nem tudo que você lê é verdadeiro, né? Mas nesse momento entender que são pessoas que estão gerindo isso, às vezes têm opiniões particulares, às vezes não é a visão de todo mundo, e isso precisa ser levado em consideração. Banco de dados, tá? Não é esse banco aí que vocês estão vendo na foto, tá? Banco de dados é um banco em que guarda todos os dados, dados pessoais, dados da empresa, compras. E hoje todo mundo tem, né? A rede tem todas as nossas informações. Exemplo, se você entrar no seu celular, se você entrar em qualquer loja pelo Google, no seu celular, vamos supor, você quer comprar uma máquina de lavar, você pesquisa no Google pelo seu celular, você pode ter certeza que no seu Instagram e no seu Facebook vai estar toda hora aparecendo promoções de máquinas de lavar. Então você é altamente bombardeado porque a rede está conectada aos seus dados. Então a rede já sabe o que você quer e vai tentar te fazer comprar. Falando sobre o banco de dados, também conhecido como database, nada mais é do que a aglomeração e organização dos dados e fornece informações, tá? Tudo que você quer, você busca no banco de dados, né? Você vai no Google, pesquisa e lá vem a resposta que você quer. Rede remota de computadores. É o conjunto de possibilidades dentro das redes. É o uso da importantíssima ferramenta da intranet, de todas as redes sociais ou qualquer tipo de troca de dados. Então, nós temos a internet, né? Nós temos a intranet, que é a rede privada dentro da empresa, mas essa rede remota de computadores nos permite conectar-nos ao mundo, tá? Nos deixar conectados ao mundo. E de fato essa é a real intenção, tá? Que você, aonde você estiver, você consiga ir conectado ao mundo. Hardware. O hardware é de onde origina todo o processo. Na maioria das vezes, é tudo que faz composição com o elemento físico do processo. E são as partes de um computador, por exemplo, ou um terminal de caixa eletrônico. Então, hardware são todos os dispositivos, tá? As peças do computador, o monitor, o teclado, memória, HD, cooler, processador. Isso são hardwares, tá? A mesma coisa de um caixa eletrônico. Tudo que compõe um caixa eletrônico é o hardware do caixa eletrônico. Oh, utilizando a tecnologia da informação em seu empreendimento, as ações serão sempre mais dinâmicas, voltadas para o sentido de que a empresa terá mais informações para as tomadas de decisões. A principal dica é que o empreendedor foque primeiro em criar e filtrar as informações, para em seguida manipular e administrar os dados. É de grande valia também o enfoque nos sistemas em si. Pesquise, entenda e conheçam quais são as possibilidades sistêmicas utilizáveis em seus projetos, pois fará grande diferença para o empreendimento. Deve-se buscar sempre mais, porém, melhores informações e transformá-las em conhecimento, convertendo em engajamento não só do público externo, os stakeholders, bem como o público interno, funcionários e colaboradores. Eu citei aí embaixo o iFood, Tô no Lucro, Rappi, Chef Delivery para vocês, porque foram empreendimentos que realmente vieram para essa área da tecnologia, essa área tecnológica. E não o aplicativo não funciona sozinho, né, em si. Precisa de alguém que manipule. As pessoas dentro da empresa precisam estar, os funcionários, um exemplo, os colaboradores dentro da empresa precisam estar ali de olho, né, para poder confirmar a venda, confirmar o envio do produto, né. Isso é um exemplo, mas existem outros apps, outras formas também de tecnologia da informação que teve que se vir, né, junto para esse empreendimento. Então, deve-se contemplar, né, como ele diz aqui,
os dois públicos, tanto o externo como o interno. O primeiro que você deve convencer é o interno, e aí o interno conseguirá convencer o externo, certeza. De uma forma geral, os sistemas da informação devem ser bem tratados e projetados em um negócio, para que tudo funcione de modo cooperativo, dando mais eficácia para o processo de criar, manipular e efetivar as informações, transformando-as em conhecimento. A gente vai falar um pouco agora sobre softwares disponíveis no mercado para auxílio, né, à criação de novas empresas. Então, as ferramentas tecnológicas que nós vamos estar falando, nós temos o sistema ERP ou ERP. Imagine o seguinte cenário: todos os setores da empresa devidamente integrados, de forma a permitir que a direção visualize as informações relevantes de cada um deles de maneira consistente. Essa, com certeza, é uma ótima maneira de ter em mãos um conteúdo extremamente valioso para a tomada de decisões estratégicas. O sistema ERP, né, sigla para Enterprise Resource Planning, foram criados exatamente para realizar essa tarefa. Essa ferramenta de planejamento de recursos funciona em módulos, coletando de maneira automática dados referentes a cada um dos setores da empresa, financeiro, RH, logística e assim por diante. Mas esse conteúdo não é simplesmente coletado. Na prática, os dados são traduzidos em gráficos e tabelas de fácil compreensão e colocados lado a lado para que a empresa entenda, por exemplo, quando o estoque precisa ser reabastecido de acordo com o fluxo de vendas. É uma ferramenta bastante usada, né, pessoal, para empresas grandes. Professor, posso usar essa ferramenta para minha empresa? Pode. Tem que estudar a viabilidade para o seu negócio, né? Tudo, como a gente já tem falado, né? Para cada tipo de negócio, para cada empreendimento, existe uma ferramenta, existe uma forma de trabalho diferente. A administração nos permite isso. Então, precisa-se realmente estar avaliando se realmente é um modelo para o seu negócio. Mas é uma ferramenta, como vocês puderam ver aí, bem interessante, porque ela vai nos dar noção, né? Vai nos dar projeções de quando a gente precisa, por exemplo, né? Tá reabastecendo o estoque ou com quanto cada setor gastou no ano ou no mês. Por que que a conta de energia veio mais cara? Por que que o setor fez mais hora extra? Então, seria mais ou menos essa lógica. Por que que tal matéria-prima demora a chegar mais, né? Por que que o fornecedor demora mais a entregar? Então, todo esse tipo de avaliação é permitido pelo ERP. Como softwares desse tipo estão disponíveis em diversos formatos, preços e interfaces, é sempre possível escolher a solução mais condizente com o tamanho do negócio. Há inclusive soluções hospedadas diretamente na nuvem, podendo ser acessadas por meio de qualquer dispositivo ligado à internet, seja um tablet, um smartphone ou um PC. Tudo é precificado de acordo com o volume de informações geradas, encaixando-se perfeitamente ao perfil da empresa. Professor, como é que eu adquiro uma ferramenta dessa? É uma ferramenta que você paga mensalmente ou anual, tá? Como se fosse qualquer assinatura que você faz. Então, você tem disponível a assinatura e, como a gente pode ver, né, ela é moldada de acordo com o seu negócio. Então, dependendo do pacote que você vai fechar, você vai pagar um preço. Sistema CRM ou CRM, não importa sobre qual parte da trajetória de compra estamos falando. Lidar com clientes é sempre um desafio. É preciso atrair interessados, transformar potenciais compradores em consumidores de fato, para depois ainda garantir que o cliente conquistado volte a comprar mais e mais vezes. O detalhe é que toda essa jornada de interações jamais deve ser encarada com base em achismos. O ideal é planejar suas interações de forma estratégica, baseando-se em dados, focando em metas factíveis e usando métricos de monitoramento confiáveis. O sistema CRM, na sigla para Customer Relationship Management, ajudam as empresas a coletar informações de interação entre público e negócio de uma maneira muito mais eficiente, levantando dados essenciais e, como consequência, tornando-se um ponto de partida para a tomada de decisões. O CRM realmente faz o que o seu nome promete, gerencia o relacionamento com o cliente. Então aqui a gente vê
uma ferramenta voltada inteiramente para o cliente, né? Para saber se o cliente está tendo eh, as suas necessidades alcançadas, né? Sendo atendidas as suas necessidades e a partir daí, né, você pode melhorar o seu negócio. Então, é uma ferramenta muito importante, nos oferece resultados e também traz propostas, né, para poder melhorar o resultado. Então, é bem interessante. Dentre outras coisas, esse tipo de software pode ajudar a sua empresa a entender que meios determinados nichos de clientes têm usado com mais frequência para entrar em contato com você. Que ações de marketing têm atraído novos compradores com custo justo e qual é aquele perfil de público que sua empresa ainda não conseguiu atingir. A partir daí, o plano de ação fica mais claro. Então, é bem interessante uma ferramenta dessa para o seu negócio, né? Te dá um jogo completo, um arsenal completo para você poder estar atraindo mais clientes para a empresa. Assinatura eletrônica, entre as ferramentas tecnológicas criadas para diminuir ou mesmo eliminar esse mal no mundo dos negócios estão a assinatura e o envio de documentos de forma eletrônica. Essas operações podem ser realizadas por meio de qualquer dispositivo com acesso à internet, tendo a mesma validade de um documento assinado em papel. Contudo, o serviço é mais que um certificado. Na verdade, ele ajuda a gerenciar seus documentos, permite acesso diferenciado a arquivos de acordo com o nível de responsabilidade dos colaboradores da empresa e protege documentos sensíveis com codificação de nível bancário. Ainda vale ressaltar que o serviço tem fácil integração com outros sistemas de gestão corporativa, como o CRM, e aplicativos de produtividade, como o Microsoft Office e o Google Apps. Armazenamento na nuvem. Foi-se o tempo das prateleiras, cheias de documentos arquivados. Hoje, documentos importantes são gerados, modificados e até mesmo certificados diretamente na internet. Mas como garantir que todas essas informações estarão simultaneamente acessíveis e seguras? Pois foi pensando nisso que ferramentas de armazenamento na nuvem como o Dropbox e o Google Drive foram desenvolvidas. Tais serviços permitem que os usuários transmitam qualquer arquivo para a nuvem por meio de qualquer dispositivo conectado à internet, sejam celulares, tablets ou computadores. E o melhor é que esses arquivos podem ser facilmente compartilhados com colegas, fornecedores ou clientes, desde que sejam devidamente autorizados. O armazenamento na nuvem trouxe uma facilidade muito grande para a transmissão de arquivos, até grandes arquivos, né? Fica mais fácil o acesso. Fora que você tem um backup do seu computador. Caso algo perca, né, você tem lá na nuvem à disposição. Então, veio mesmo realmente para colaborar com o negócio. Gerenciamento de projetos. Para que os projetos inovadores essenciais ao crescimento da empresa se tornem realidade, é preciso reunir recursos, e não estamos falando apenas de finanças. Também é preciso integrar pessoas com habilidades e tarefas diferentes, montando uma equipe eficiente. Com um time escolhido, surge o próximo desafio: coordenar cada um de seus membros para que o resultado esperado surja dentro do tempo programado. Uma das ferramentas tecnológicas que podem ajudar nessa tarefa é o Trello. Essa plataforma ajuda a organizar as tarefas e o calendário de cada um dos integrantes de uma equipe. Permite a interação entre seus membros e ainda monitora as ações, avaliando se os resultados esperados estão sendo alcançados na medida em que o projeto é executado. Tem uma interface didática que se integra a outros serviços, como o Drive e o Dropbox. Uma outra plataforma similar ao Trello é o Project, gerenciador de projetos desenvolvido pela Microsoft, que se integra ao pacote Office, Word, PowerPoint e Excel. Faça a sua escolha e parta para o teste. Então, para gerenciar todos os projetos da empresa, nós temos ferramentas, né, que são oferecidas, tanto o Trello como o Project. O empreendedorismo, a crise econômica, as oportunidades. Por que eu retorno a falar disso? É um ponto importante diante do momento de pandemia que nós estamos passando, compreender que a crise econômica é uma oportunidade de negócio? Sim. É uma oportunidade para empreender? Sim. Então, diante de um cenário de constante mudança e de instabilidade da economia mundial,
Os setores que corroboram a economia colaborativa e criação de pequenas empresas têm conquistado espaço e seguidores de um novo modelo, baseado no comportamento social da população e como consome. Isso significa que cada vez mais percebe-se a ramificação e descentralização do oferecimento de serviços e produtos, fomentando a criação de algo novo a partir de uma oportunidade. Oportunidade esta que, em tempos de crise no Brasil, obriga o cidadão a ser criativo para se sustentar. Exemplo, a galera que está vendendo máscara, né? Outro exemplo, o pessoal que começou a vender pelo WhatsApp, vender por aplicativo para poder não fechar as portas. O que coloca que tem ousadia e organização à frente de quem se mantém na zona de conforto. Características essas que embasam o empreendedor. Por mais que algumas pessoas nasçam com essas características, as pessoas podem ser lapidadas para o empreendedorismo. Como se trata de seres sociais, influenciados pelo meio em que vivem, a formação empreendedora pode acontecer por influência familiar, estudo, formação e prática. Então, se você ainda não sabe empreender, correr atrás do conhecimento é a melhor alternativa para que isso possa acontecer. Estudar empreendedorismo é fundamental para o sucesso. É preciso deter o conhecimento. Para isso, saber administrar, planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades relacionadas, direta ou indiretamente, com seu negócio é essencial. Sem citar a inovação, para ser diferente, a capacidade de lidar com o investimento arriscado e calculado, busca de informações e poder de persuasão, o que gera renda através de investidores que acreditem no negócio. Para compreender a fase em que o empreendedorismo se encontra, de expansão e como motivação na discussão do assunto, é preciso compreender o surgimento dele no Brasil, que se deu com a abertura política econômica no início dos anos 90. Como um dos fatores de grande relevância no surgimento das pequenas empresas no país e os problemas de falta de conhecimento técnico e suporte que dificultavam o crescimento da atividade empreendedora nessa época. Por isso, a necessidade de estudo do empreendedorismo, o surgimento de instituições e programas especializados em apoiar e orientar estes empreendedores em todo o processo de concepção, gerenciamento e manutenção deste negócio, o que faz o empreendedor crescer. Então, quando os empreendedores, realmente o empreendedorismo nasceu no Brasil, ele nasceu quase como um parto prematuro, né? Ele teve abertura política econômica, as pessoas não sabiam empreender, né? Quem tinha uma noção conseguiu fazer alguma coisa, mas o que é importante é que é necessário estudo do empreendedorismo para você poder conseguir fazer alguma coisa. Talvez abrir um negócio seja muito fácil, ir na junta comercial, ir no Sebrae, conseguir um CNPJ é muito fácil, mas manter o seu negócio é o que é o complicado e requer estudo, requer conhecimento para que isso aconteça. Requer tecnologia, requer força de vontade, criatividade e inovação sempre. A gente termina esse módulo falando da importância da tecnologia para o empreendedorismo, tá? Eu vou passar o outro vídeo para vocês do plano de negócios, porque essa aula de hoje e as próximas duas aulas é para esse plano de negócios. Eu vou ensinar vocês a fazerem, porque a ideia agora é que vocês façam o plano de negócio de vocês, tá? Valeu, galera!